Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV. Estamos hoje aqui pela TV das Artes, no gabinete da doutora Juliana, promotora de justiça aqui do Tribunal de Justiça de Embu das Artes. E, primeiramente, queria agradecer a honra aí de poder entrevistá-la. E, em primeiro lugar, queria que a doutora me falasse um pouquinho do trabalho da doutora junto ao Fórum aqui de Embu das Artes, as funções que a doutora exerce aqui no âmbito do Ministério Público. Boa tarde, doutor Junqueira e telespectadores. Aqui na Promotoria de Justiça, nós temos 5 promotores de justiça. Cada promotor tem as suas atribuições. No meu caso, eu atuo perante a área criminal, infância e juventude e meio ambiente, habitação e urbanismo. Então, temos os promotores que cuidam do júri, promotores que cuidam da infância e juventude, área do adolescente infrator. Então, cada promotor tem as suas atribuições. E aqui, na minha promotoria, eu cuido com a maior prioridade da infância e juventude, porque é o que a Constituição prevê, que a gente tem que cuidar da infância e juventude com prioridade absoluta. E também tenho algumas atribuições na área criminal e meio ambiente, habitação e urbanismo. Então, como promotor de justiça, a gente analisa inquéritos policiais, oferecemos denúncias criminais, acompanhamos instruções criminais. E na área da infância e juventude, a gente acompanha as crianças e adolescentes em situação de risco, crianças que estão com seus direitos violados. Então, às vezes é necessário ajuizar uma ação de acolhimento para que essa criança ou adolescente vá para um abrigo. Às vezes é necessário ajuizar a ação de destituição de poder familiar para que ela possa ser adotada. Então, basicamente, resumidamente, são essas isso. Então, minhas inclusive, funções. é uma coisa assim que as pessoas, né, o público em geral, ele não tem essa visão, quer dizer, ele tem um pouco a visão do promotor como aquele órgão acusatório, mas não ele como exercício de uma curadoria, né? E é muito interessante para que a população entenda que o promotor ele não tem só, né, aquela função que todo mundo imagina que não ele é o condenador, ele é o acusador e tal, mas ele faz outras funções, né, para prevenir, né, e para cuidar de outras pessoas e do direito dessas outras pessoas, né? Como o senhor bem conhece, uma das funções exercida pela doutora Patrícia é a proteção do idoso, né? Então, também temos essa atribuição. No caso, não sou eu que exerço, mas a promotora faz a fiscalização de entidades, né? Pode analisar casos concretos de idosos em situação de risco. São várias atribuições. E me diga sobre família acolhedora. Então, eu fico muito contente que aqui no município de Embu das Artes, são poucos municípios que têm esse programa, nós estamos implementando esse programa Família Acolhedora. Então, quando uma criança está em situação de risco, essa criança é levada normalmente a um abrigo. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê o acolhimento institucional dessa criança. E agora, já tem alguns anos, que a lei fez essa previsão da família acolhedora. Ao invés dela ir para um abrigo, ela vai para uma família aguardar o que será feito com o destino dela. Então, tanto uma criança, quando ela tem que ser afastada dos pais, ela pode voltar para o cuidado desses pais, se esses pais melhorarem, demonstrarem melhoras, ou podem ir para o cuidado de um familiar, um avô, um tio, como elas podem ser adotadas. Enquanto a justiça não decide o que vai ser feito, enquanto existe um processo tramitando, essa criança, normalmente, né, fica num abrigo. Mas a lei prevê também a possibilidade dela esperar numa família. Então, é para isso que existe esse programa e que nós estamos implementando aqui em Embu, para que ao invés dela esperar em um abrigo, onde ela vai
fica longe, né, de família. O abrigo acaba sendo uma instituição, ela não tem uma atenção individualizada para ela. Ela espera numa família. Essa família tem que estar preparada para saber que ela não vai adotar aquela criança. Ela vai ficar com aquela criança enquanto não é decidido se essa criança vai ser adotada ou se ela vai retornar para a família de origem. Então, são como anjos que ficam protegendo essa criança, cuidando dessa criança, enquanto ela tem o destino dela decidido. E isso é bom demais, né? E a gente quer muito implementar e estamos já aceitando inscrições de pessoas aqui de Embu das Artes que queiram se prestar a isso, porque essa criança vai receber amor, vai receber carinho, vai ver como que é uma família saudável se relacionando, ela vai ter oportunidade de estar num lugar em que ela é acolhida. E como que se faz, doutora, para fazer essa inscrição, para ter a aptidão, né, para eventualmente participar desse projeto? Tem que comparecer aqui no Fórum de Embu das Artes ou no CREAS, que é um órgão do município, e deixar os seus dados, né, o nome, endereço, e essa família, então, vai receber o contato aqui do Fórum para ser entrevistada. Haverá uma entrevista, vai ser explicado para essa família no que consiste o programa, para ver até se a família se é realmente isso que ela quer, ou se ela quer adotar, ou se ela não consegue, ou se ela quer ser um padrinho. Às vezes tem pessoa, cada pessoa tem um perfil, né? Então, nós temos também um apadrinhamento afetivo aqui em Embu das Artes. Às vezes a pessoa não se vê preparada para receber a criança na casa dela como família, mas ela pode ser madrinha ou padrinho de uma criança que está num abrigo. Então, ela vai ser entrevistada e se ela estiver apta e quiser, ela pode se tornar família acolhedora. Mas vai haver entrevista antes e uma capacitação. Sim, sem sombra de dúvida, até porque nós estamos falando de vidas, né? E nós estamos falando de crianças, né? Que precisam ter um encaminhamento, independentemente do que a doutora falou, que são pessoas que não irão adotar, que irão ficar temporariamente com aquela criança. Eles, por certo, eles darão vida para aquela criança e receberão vida. Né? Quer dizer, há uma troca aí de relacionamento e, por certo, essa criança será afetada pelo que essas pessoas né, têm de bom e vice-versa. Né? Então, quer dizer, é muito importante essa entrevista e é muito salutar para que, inclusive, os próprios adultos cresçam, né? Como pessoas, porque a gente, dentro de um conceito normal de família, né, pai, mãe, filhos, às vezes a gente não tem muito essa visão de fazer o bem sem interessar a quem. E, de repente, a criança, que é uma pessoa, vamos dizer, de absoluta naturalidade, ela às vezes traz uma riqueza para aquela família, né, que mesmo sendo temporário, mesmo sendo provisório, ela pode até mudar o viés desse casal, né, desta família. É lógico, a gente sempre é transformado, né, com uma criança por perto. A transformação, ela acaba afetando a ambos, né? Um adolescente. É um crescimento das duas partes. E me fala um pouquinho do apadrinhamento que a doutora até comentou. O apadrinhamento afetivo também está instituído, implementado aqui em Embu das Artes. Também há necessidade de uma entrevista. É o caso daquele casal ou de uma pessoa solteira que quer se aproximar de uma criança ou de um adolescente do abrigo, mas sem finalidade de adotá-la, e essa criança também não vai morar na casa do padrinho. A criança vai morar no abrigo. Certo. E ou a pessoa ou o casal vai visitá-la e pode levá-la aos finais de semana, férias, feriados, para a casa dela. Então, é uma oportunidade. O programa ele é voltado para crianças a partir de 10 anos. Por quê? Porque essas crianças, doutor, têm muita dificuldade em ser adotadas, né?
Então, são crianças que não têm mais possibilidade de voltar para a família de origem. Certo. E que nós não estamos conseguindo encontrar interessados na adoção delas. Então, ao invés delas ficarem lá no abrigo até os 18 anos, aguardando o momento em que, infelizmente, o Estado fecha as portas para elas e elas não podem mais morar no abrigo, enquanto elas esperam por uma pessoa, a gente nunca desiste de achar uma família, mas Sim. enquanto elas aguardam, elas têm um padrinho, né, que é uma referência afetiva. Porque essas crianças e adolescentes normalmente não recebem mais visitas e seus familiares estão até proibidos de receber, porque são familiares nocivos para elas. Então, elas têm uma vida que é de muita solidão, né? Apesar de terem os funcionários do abrigo, elas não têm alguém que vai até o abrigo para olhar para elas. Então, o padrinho é isso, é uma pessoa que vai no abrigo. Tanto que a gente não faz apadrinhamento coletivo, não é apadrinhamento de todas as crianças do abrigo. O padrinho, ele é o padrinho do fulano. Então, quando ele vai para o abrigo, ele vai encontrar o fulano, ele vai dar um abraço no fulano, ele vai ver a lição de casa daquela criança. Então, é o padrinho daquela criança ou daquele adolescente. Com isso, ele ganha autoestima, ele ganha um exemplo também de uma pessoa que tem uma convivência familiar saudável, ele vai passar tempo na casa do padrinho, o padrinho vem visitá-lo, ele faz uma viagem com o padrinho. Então, ele tem um exemplo de uma convivência familiar saudável e ele ganha o afeto. São referências, né, O doutora que a gente Juliana? queria mesmo é que todos fossem adotados. Porque Sim, sem nada sombra de como um dúvida. pai e uma mãe, ou só um pai ou só uma mãe na vida de uma criança e de um adolescente. Mas nós não conseguimos a adoção para todos, infelizmente. Então, ao menos que tenha um afeto de um padrinho, de uma madrinha, já é. E nós conseguimos. Nós implementamos o programa já tem 2 anos e todos os nossos adolescentes e as nossas crianças com mais de 10 anos têm um padrinho ou uma madrinha. Você, nossos telespectadores aí que nos assistem, venham ao Fórum de Embu das Artes. Participem do apadrinhamento afetivo. Participem da família acolhedora, né? É muito importante você de São Paulo, de onde você estiver, que você faça parte dessa corrente do bem. Porque as crianças e nossos adolescentes precisam de referências, né? E como a doutora Juliana aqui nos colocou muito bem, né? A gente também acaba sendo transformado. Eu acho que a finalidade é a gente tentar, né, promover o quanto mais adoções, apadrinhamentos, acolhimentos existirem, para que a gente não, obviamente a gente sabe que dificilmente a gente zera, né? A gente chega no nosso no utopismo de que não vamos ter mais crianças em abrigos, mas que a gente busque com que todas as pessoas que nos assistem e que não sabem que existe uma forma de você apadrinhar, uma forma de você fazer o acolhimento, que venha em Embu das Artes, venha ao fórum, procure o Ministério Público e faça ou o apadrinhamento ou o acolhimento, porque você não estará ajudando apenas e tão somente aquela criança, aquele adolescente, mas sim você também estará se ajudando porque você crescerá com aquela criança, com aquele adolescente. Eu acho que a base dessa troca, né, doutora Juliana, é essa, quer dizer, a gente consegue dar uma referência para aquela criança, para aquele adolescente, uma referência materna, uma referência paterna, né, uma referência masculina, uma referência feminina, e fazer com que ele não fique isolado, como a doutora colocou. É até uma forma de diminuir o preconceito, né? Sem sombra de Porque dúvida. conforme aquela criança está na casa de um conhecido seu, você vai lá e conhece quem é essa criança, é meu afilhado. A sociedade vai perdendo um pouco do preconceito. Se a criança e o adolescente não saem do abrigo, eles ficam ali isolados, né? E viram um mito, né? A sociedade não os conhece. E são crianças e adolescentes maravilhosos, cheios de amor para dar, para receber. Então, quando a gente estimula esse contato, né, essa saída da criança do abrigo para um apadrinhamento, é uma forma até de diminuir o preconceito que, infelizmente, a sociedade ainda tem com relação às crianças que estão no abrigo e adolescentes principalmente.
E todos nós vamos ficar muito felizes se a gente tiver muita gente procurando, né? Quando precisa de inscritos, né? Por enquanto nós lançamos o programa da Família Acolhedora, por exemplo, não temos ainda inscritos. Então estamos esperando as inscrições para Dar início aí. dar início. Então, pessoal, venham ao Embu das Artes, se inscrevam para que a gente possa diminuir essa distância entre a criança ou o adolescente e fazer com que todos nós nos sentimos mais acolhidos, que é inclusive o nome, porque assim a gente diminuindo as diferenças, a gente consegue fazer um mundo melhor. Forte abraço a todos. Doutora Juliana, muito obrigado pela entrevista. Espero que tenham muitos inscritos. Espero que tenhamos muitas entrevistas positivas, muitos acolhimentos positivos, né? Para que a gente consiga diminuir essa quantidade, né? Infelizmente, às vezes, de crianças ou adolescentes, para que elas se tornem uma criança, um adolescente vivo, um adulto melhor, né? Porque, afinal de contas, né, doutora Juliana, elas são o nosso futuro. É o futuro do nosso país, né? E se nós não investirmos nelas, entendeu? O que nós vamos deixar para o futuro do nosso país? Né? Então, quer dizer, eu acho que, em suma, no final das contas, a gente tem que deixar algo nesse país que seja plantado e replantado. E nelas é que nós podemos deixar essa missão, né? Nós estamos aqui, eu sempre falo, a gente está de passagem, temos que fazer o nosso pedaço, a nossa parte, o nosso contexto e, sem sombra de dúvida, eu, doutora Juliana, já percorremos um bom período aí de tempo. Então, vamos deixar para as crianças e para essas crianças, para que elas tenham uma boa educação, uma pessoa muito bem intencionada, para que ela possa cuidar do nosso futuro. E, inclusive, como a doutora mesmo comentou, né, no princípio, quer dizer, quando nós chegarmos à nossa velhice, né, que essas crianças cuidem de nós de forma diversa das que algumas vezes a gente acaba, não sempre, mas recorrentemente, a gente acaba visualizando aí nessas instituições, né? É verdade. Então, quer dizer, é um ciclo que a gente sempre tem que buscar na criança e no adolescente o resgate para que a gente tenha um mundo melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço E pela oportunidade. espero que todos aí venham a Embu, se inscrevam e até uma outra hora. Forte abraço.